Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 42. Salmo 42. Veja se tem alguém perto de você sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com esta pessoa. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, nós iremos ler alguns textos deste salmo. Você pode estar acompanhando. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim também a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derramo minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como antigamente eu guiava a multidão em louvor à casa de Deus. Fazia isso com gritos de alegria e louvor, era uma multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. A minha alma está perturbada dentro de mim. Por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua bondade, e durante a noite o seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Eu digo a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Os meus ossos se esmigalharam quando os meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e o meu Deus. Que Deus aplique esta gloriosa palavra em nossos corações. O nosso tema desta noite: suicídio não, vida. Suicídio não, vida. Vamos repetir juntos? Suicídio não, vida. Pai de maravilhas, nós glorificamos o teu nome. Estamos diante da tua palavra viva, diante da tua palavra maravilhosa. E agora, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós aqui, e que a tua palavra, como aquela espada viva do teu Espírito, particular no coração e na mente de cada um de nós, eu me submeto ao Senhor, recebo o lavar do teu sangue, e te imploro, ó Deus, a tua palavra, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Oramos no teu nome, oramos para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus queridos irmãos, este não é um tema gostoso, mas lamentavelmente é um fato que tem acontecido de forma aumentada, e que não
acontece apenas longe lá fora, mas muitas vezes acontece muito perto. Os que não sabem, o suicídio tem sido uma das 20 principais causas de mortes no mundo. São 800 mil vidas ceifadas ano após ano. Isso significa uma pessoa que tira sua própria vida a cada 40 segundos. Segundo pesquisas recentes, 17% da população brasileira, com mais de 2 milhões de pessoas, 17% já pensou e planejou uma forma para tirar a sua própria vida. Sabemos que causas como a depressão, a ansiedade, o pânico, têm trazido tantas vezes o desânimo, onde a pessoa resolve jogar a toalha, resolve desistir da vida. O nosso alerta nesta noite é para que cada um de nós fiquemos atentos a mudanças de comportamentos de pessoas ao nosso redor, que cada um de nós primeiro se proteja a si mesmo e também vejamos como proteger outras pessoas que estão ao nosso alcance. O mês de setembro é chamado o Setembro Amarelo, um alerta contra o suicídio. O dia 10 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio. Os que não sabem, 32 brasileiros tiram as suas vidas por dia nos últimos anos. 32 pessoas por dia, esta é a média atual do Brasil. Lamentavelmente, este número tem aumentado entre os adolescentes, especialmente entre os jovens. Há uns dias passados, um grupo maligno criou um grupo e um aplicativo de um jogo chamado Baleia Azul, que levava a criança, o adolescente, o jovem, a ir vencendo etapas até o tirar a sua própria vida. Queridos irmãos, a pátria brasileira está num ranking mundial, no 13º lugar, em número de suicídios por 100 mil habitantes. A maioria desses países são países da América Latina, com exceção de um ou outro, mas a grande maioria de países da América Latina, estando o Brasil em 13º lugar, isso quando fala em homicídios por 100 mil, 13º lugar. Mas quando fala em número absoluto, isso é quase a soma de todos os outros, o número de mortes por suicídio no Brasil, e destaca-se, além dos adolescentes, o aumento de suicídio entre os evangélicos, entre pastores, o grande número de suicídio entre policiais, entre militares. Existem alguns posicionamentos sobre a questão da salvação, da perda da salvação ou não. Um primeiro posicionamento: aquele que se suicida, independente do motivo e da causa, vai para o inferno, está perdido eternamente. O segundo posicionamento diz: bem, todo cristão, verdadeiro cristão, nunca cometerá suicídio, pois Deus o impedirá. Um outro posicionamento: um cristão pode até cometer o suicídio, mas perderá a salvação. E um quarto posicionamento: um cristão pode cometer suicídio sem necessariamente perder a salvação. O que é que a Bíblia diz?
Qual é a resposta que temos como igreja, como cristãos? Ao longo da mensagem nós veremos. Inicialmente nós queremos reafirmar que o suicídio é um fato lamentável que acontece entre os jovens, que acontece entre os velhos, entre os ricos, que acontece entre os pobres, entre os doutores, entre os analfabetos, entre os religiosos, entre os ateus. Em um livro muito famoso na área, um livro com o título Um Crime da Solidão, é dito esta expressão que falamos há pouco: a cada 40 segundos, alguém no mundo comete o suicídio. Tenho o privilégio, além de ser pastor, ser psicanalista, e como psicanalista posso ter a comprovação, o entendimento, a compreensão de que as causas do suicídio são diversas. Na verdade, não é uma causa só, mas é multicasual. Sabemos que problemas sérios como a depressão, situações que acontecem na vida como o divórcio, o uso de drogas, o problema com doenças incuráveis, quando a pessoa recebe uma notícia, problemas passionais, dramas pessoais que a pessoa esteja vivendo, crises financeiras, vazio existencial, complexo de inferioridade. São muitas as causas que levam a pessoa a ir entrando num beco sem saída, num corredor que vai se afunilando, e a pessoa vai para tirar a sua própria vida. Todas as religiões, cristãs ou não, condenam o ato do homicídio. Lamentavelmente, como dissemos, o homicídio tem crescido em número entre os evangélicos, entre filhos de evangélicos e lamentavelmente entre pastores. É verdade que os dias da pandemia fez diminuir o número que estávamos tendo com horror, porque antes da pandemia praticamente toda semana se tinha notícia de um pastor de uma igreja evangélica qualquer no mundo, e especialmente no Brasil, que tinha tirado a sua vida. Com lamento, nós podemos constatar estes fatos, e diante disso precisamos ter algumas certezas. A primeira certeza: quando alguém se suicida, se vai perder a salvação ou não, a primeira certeza: Deus jamais será acusado de ser injusto com este ou com aquele. Segundo, será preciso saber se essa pessoa que se suicidou, se ela estava na sua consciência ou fora dela. Era uma pessoa louca, fora da consciência, por exemplo, uma criança recém-nascida, que está nos primeiros passinhos, e ela está num lugar muito alto, e lá de cima ela resolve pular. Essa criança não tem a consciência do que faz. A grande pergunta para alguém que se suicidou é: esta pessoa estava consciente ou era um louco? Se era um louco, não tem culpa, não tem responsabilidade. Se tem consciência, tem responsabilidade. Um crente jamais perderá a salvação, todavia ele pode desprezar a salvação e pode abandonar a Deus e aos caminhos de Deus. A pessoa é salva porque um dia resolveu aceitar, e essa pessoa continua tendo livre-arbítrio se um dia quiser rejeitar. De forma, queridos irmãos, que nós precisamos pedir graça a Deus, porque existe uma espécie de naturalização, naturalizar o homicídio. E aí existe uma espécie de complacência. Ele era um pobrezinho que estava sofrendo e Deus compreende. E parece dar uma espécie de força moral para aquele que quer se suicidar, porque diz: essa pessoa estava com um sofrimento além da conta. Queridos irmãos,
A grande pergunta: o que se suicidou era um louco? Ou era uma pessoa consciente que tomou uma decisão? Nesta noite trazemos à nossa memória o Salmo 42. Este salmo foi escrito por um servo de Deus que cantava na casa de Deus. Um servo de Deus que conduzia o povo ao louvor a Deus. Mas este homem agora estava exilado, estava fora da cidade de Jerusalém, estava longe do templo. E este homem agora está vivendo um momento de tristeza, de angústia, de depressão. E este homem, neste salmo, vai nos ajudar e nos ensinar algumas lições especiais. Em primeiro lugar, nós veremos pelo menos 5 sinais da depressão, porque a depressão tem sido considerada como a principal causa que leva uma pessoa ao suicídio. Quais são os 5 sinais? Veja na sua Bíblia, capítulo 42. Primeiro sinal: o choro contínuo. Uma pessoa que perdeu o sabor, perdeu a alegria, perdeu o prazer. Ela só sabe chorar durante o dia, durante a noite. É uma alma que se apagou. Verso 3: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. E além disso, ainda ouço pessoas dizendo: onde está o teu Deus? Esta expressão, esta pergunta, onde está o teu Deus, às vezes nós fazemos para nós mesmos. Como ele vai dizer aqui dos versículos seguintes: Deus, o Senhor me abandonou. Por que o Senhor me abandonou? Verso 9: por que o Senhor se esqueceu de mim? Onde o Senhor está? O Senhor não se importa comigo? Então, primeiro nós mesmos podemos, em um momento de fraqueza, perguntar: onde está o meu Deus? Cadê? Mas uma outra facada é quando você está no momento passando uma luta, e você está ali, talvez enfraquecido, duvidando, e alguém diz: você não é crente não? Cadê o teu Deus? Que Deus é esse que você diz que crê? Você não diz que crê em Deus? É uma forma. A outra forma é quando você está vivendo um momento baixo, está vivendo uma derrota, e alguém diz: olha aí, cadê o teu Deus? Teu Deus não é forte? Onde está o teu Deus? O salmista, ao ouvir estas palavras, a angústia crescia. Primeiro sintoma: choro contínuo. Segundo, nostalgia, o lembrar do passado, saudosismo. Eu me lembro quando eu orava, eu me lembro quando eu lia a Bíblia, eu me lembro quando eu pregava, eu me lembro quando eu pedia e Deus me dava, eu me lembro quando Deus me abençoava no passado, mas hoje é um sintoma de depressão, é um sintoma de que as coisas não estão bem, é um sintoma que essa pessoa está precisando de ajuda. Terceiro, alma abatida e perturbada. Versos 5, 6 e 11, olha o que diz verso 5: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Verso 6: minha alma está perturbada dentro de mim. Verso 11: por que estás abatida, ó minha alma? É um momento em que a pessoa está sem força, sem ânimo, sem disposição para continuar a vida. E aí vem o sentimento do afogamento, a ansiedade, a pessoa que não respira pausadamente, ela está falando com a gente. E aí o versículo vai dizer desta sensação de afogamento. Veja o versículo 7: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Estes vagalhões, o que é isso? Quando eu cheguei aqui no Guarujá, descobri, tem uma praia chamada Praia do Tombo.
Então eu fui para lá e perguntei, pensei, por que será que chama Praia do Tombo? E tentei entrar, menos de 5 minutos descobri por que se chama Praia do Tombo. Vim parar cá no meio da areia. Gente, tem uma hora que você perde o controle, aquele famoso, como é que é, o tombo, né? Quando, um baque, tem um nomezinho que dá aí, esqueci, quando você toma uma rasteira, tomou um caldo. Então ele está dizendo, olha a coisa, o turbilhão está além do meu controle, estão passando por cima da minha cabeça, eu estou me sentindo com falta de ar, uma ansiedade, eu estou fora do controle, e aí este sentimento emocional vem para o corpo. Olha o que ele diz aí na sequência, o verso de número 10, os meus ossos se esmigalharam, eu comecei a sentir dor nos ossos, parece que estou todo quebrado. Você já viu alguém que não fez nada e parece que tomou uma surra? Já viu alguém assim? Parece que tomei uma surra. São sintomas da depressão. E aí, essa frase que coloquei em amarelo, quando a alma adoece, o corpo padece. Irmãos amados, a depressão tem sido a causa principal que leva pessoas ao suicídio. A depressão é o eclipse da alma. É chamada de a doença do século. Alguém já disse que a segunda grande pandemia tem sido no mundo a pandemia da depressão. E nós lamentamos, porque muitas pessoas têm se deixado aprisionar por esta arma satânica. É uma doença, mas que Satanás se aproveita para destruir a pessoa. Quando pensamos em depressão, lembramos de muitos personagens bíblicos, inclusive o próprio Senhor Jesus em algum momento disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Entre os personagens bíblicos nos lembramos de Elias, aquele homem de Deus que experimentou um grande pico emocional quando se deparou com os profetas de Baal e venceu. E depois de um grande pico emocional, de uma grande experiência, por exemplo, o casamento da filha ou do filho, estava esperando para chegar não sei quem para a festa de Natal, uma grande experiência. A tendência depois disso vir um pico, vir uma queda na depressão. E aí, olhamos para aquele homem de Deus, o Elias. E o Elias diz pelo menos 6 frases que mostra que ele estava muito mal, estava depressivo. Capítulo 19 de 1 Reis. Ele diz, eu já tive o bastante, Deus. Sentimento de derrota. Tira a minha vida. Desespero. Não sou melhor do que os meus antepassados. Sentimento de culpa. Tenho sido muito zeloso. Autocomiseração. Eu sou o único que sobrou dos profetas. Sentimento da solidão. Estão procurando matar-me. É o momento quando a pessoa está com uma paranoia. Todo mundo está me perseguindo, até o locutor de rádio que falou aquilo foi para me perseguir. Tudo e todos estão contra mim. Quando eu penso em depressão dentre os servos de Deus, me lembro deste Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Podemos dizer um dos pais da igreja moderna, escritor de livros e mais livros, sermões e mais sermões, um servo de Deus que começou uma igreja pequena que se tornou muito grande, mas este homem sofria desta doença chamada depressão. Olha o que ele diz em um dos seus testemunhos, podem ler comigo?
Sou um sujeito de depressões de espírito tão temíveis que espero que nenhum de vocês atinja os extremos de miséria pelos quais eu passo. Este homem precisava muitas vezes se retirar, porque estava em profunda angústia. Deus o livrou de tirar a sua própria vida. Mas, queridos irmãos, além de cuidar de nós mesmos, nós precisamos ficar atentos a pessoas que estão à beira do suicídio, que estão vivendo uma depressão profunda. Quais são as falas destas pessoas? O que é que elas dizem? Veja que este salmista, versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e verei o meu Deus? O crente não diz assim, eu vou me matar, mas ele diz, eu quero que Jesus venha logo para me tirar desse mundo. Algumas frases, eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim, estou sendo um peso, eu vou tirar minha própria vida para dar alívio. Algumas causas trazem estes sentimentos, por exemplo, a não aceitação do envelhecimento, a morte de um familiar. Isso, vê alguém que está ligado aí, né? Desliga. A pessoa passa por um trauma emocional, um trauma que o deixa desgastado. A pessoa está sofrendo bullying. A pessoa de uma hora para outra começa a se envolver com o álcool, com a bebida. De uma hora para outra muda os hábitos. Troca a noite pelo dia. Troca o dia pela noite. O que fazer? Como ajudar? Algumas formas, algumas coisas que podem ser feitas. Uma primeira, a disposição de conversar. A disposição de gastar tempo ouvindo. A disposição de acompanhar o passo a passo que é que está acontecendo com esta tal pessoa. Esta pessoa, eu posso ajudar, posso guardar isso só para mim, ou eu preciso orientar essa pessoa a buscar uma ajuda profissional. Porque, irmãos, tem pessoas que têm problema do coração. A quem procura para ajudar? Tem pessoas que têm problema da pressão descontrolada. Outras pessoas problema com o diabetes. Mas tem outras pessoas que têm problemas emocionais, que às vezes é algo pontual. Mas tem algumas pessoas que não é uma situação que houve, mas é uma doença. E que precisa de cura, precisa de orientação. Eu resumiria estas 3 primeiras dizendo a atitude de se importar. Porque a melhor maneira de dizer eu te amo é separando o tempo. A melhor maneira de mostrar que ama é se importar, cuidar, acompanhar. Não ache que é brincadeira, que essa pessoa está se fazendo de docinha, ela quer atenção.
é uma alma que está sofrendo. Mas acima de tudo, lance mão da ajuda espiritual, porque, meus irmãos, não importa se é um fato isolado, não importa se é uma doença, não importa o que seja, praticar o suicídio é algo que Deus reprova, e é algo que Satanás luta para acontecer, porque ele sabe que se colocar você num beco sem saída, e você for seguindo e tirar a sua própria vida, você não terá mais tempo para se arrepender, então você estará nas garras dele eternamente, você terá saído de uma água quente e pulado direto na fogueira. Lance mão da força e da ajuda espiritual, porque a alma da pessoa é eterna. Me lembro certa vez de ter marcado para atender uma pessoa no gabinete, lá em São Paulo. Aquele irmão, há um ano passado, tinha vindo para a igreja e se batizou. Um ex-policial, um homem de grande condição financeira, que agora era uma espécie de representante comercial. E este homem veio, e ele começou a falar da sua tristeza, da sua angústia, e acusando a esposa. E acusava, e enquanto o homem falava, eu fiquei olhando para ele, e no pensamento eu fiz uma oração, dizendo assim: Deus, me dá uma palavra para este homem. Deus, eu não sei o que falar, Deus, me dá uma palavra. Olhando para ele e dizendo: Deus, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Enquanto eu estou olhando para ele, eu vi este homem pegar uma arma, colocar na cabeça e apertar o gatilho, e o sangue espalhou pela parede. Continuei olhando para ele, e o homem falava e falava. Eu terminei, quando ele terminou de falar, eu disse: irmão Francisco, o senhor sabe qual é o pecado que não tem perdão? É blasfemar contra o Espírito Santo, isso. E quando é que alguém blasfema contra o Espírito Santo? Quando abandona Jesus, quando rejeita a força, a bênção, a salvação de Jesus. E quando uma pessoa tira a sua própria vida, quando ela se suicida, ela está abrindo mão da única chance que ela tem de ainda poder se arrepender. Meus irmãos, quando eu disse isso, é como se eu desse um soco no homem, e aquele homem se desmanchou, um homem grande. O homem se desmanchou e chorava de balançar a cadeira e a mesa onde estávamos, dizendo: pastor, eu passei esta noite me preparando para tirar minha vida, coloquei a arma na minha cabeça algumas vezes, e na última vez me veio um pensamento de conversar com o senhor, saindo daqui, eu estava indo para tirar a minha vida. O homem começou a chorar, conversamos, oramos, e fomos para a casa do homem, uma mansão. Entramos, subimos, passamos, fomos até o andar onde era o quarto do homem, e lá estava escondida em um ponto lá, escondida a arma. Conversamos, oramos, ele me entregou aquela arma. Deus teve misericórdia e Deus preservou aquele homem. Até hoje está em uma outra igreja no estado de São Paulo, uma outra igreja batista no estado de São Paulo, uma grande bênção. Deus o preservou. Mas, irmãos, eu poderia dizer 1000 palavras humanas e não iria resolver a situação daquele homem. Me lembro uma outra data de chegar aqui na igreja, não sei se está aqui agora, mas de uma pessoa chegando dizendo: eu estava na noite passada em casa, e eu tinha preparado tudo para tirar a minha vida, e quando foi por volta das 2 horas da manhã, eu sintonizei na TV Guarujá, e o senhor estava pregando e falava sobre depressão, e dizia sobre o suicídio, o pecado que não tem perdão, porque a pessoa não pode mais se arrepender.
pastor, aquilo foi um bálsamo para mim, ali mesmo eu tomei um novo ânimo na vida, e eu vim aqui hoje para lhe dizer, quando estou pregando aqui, cada vez em que vejo aquela irmã aqui entre nós, posso louvar a Deus, porque há um Deus todo-poderoso que não quer que ninguém perca a sua alma. Lance mão da força espiritual para ajudar a si mesmo e para ajudar os outros. Este Salmo 42, ele traz pelo menos 9 atitudes que você precisa ter para ir bem. 9 atitudes para vencer a depressão e o suicídio. Quais são estas 9 atitudes? Vamos ver aí na sua Bíblia. A primeira atitude: tenha sede de Deus. Ele diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas. Não sei se vocês conhecem sobre a corça, o cervo. Este animal está sendo perseguido por caçadores, e o animal corre, e tem cães, cachorros atrás dele, e ele está correndo, daqui a pouco ele já está sem forças. Ele já está para desmaiar, para se entregar, mas na frente aparece um riacho, e ele então molha os pés naquele riacho, e quando ele molha os pés, ele encontra forças renovadas, e ele consegue correr uma outra distância como ele tinha corrido antes. O salmista está dizendo: Deus, eu tenho sede, eu preciso, eu tenho fome do Senhor. Conhece as bem-aventuranças? Bem-aventurado o pobre de espírito, aquele que tem fome ao ponto de chorar: eu quero mais a Deus, eu quero mais de Deus. Esta é uma primeira atitude. Alimente, se esforce para buscar a Deus. Se alimente, se esforce para alimentar o espiritual. Por outro lado, admita o seu problema. Eu tenho um problema, e eu preciso de ajuda. Eu não vou ficar sozinho. Eu não vou me isolar. Eu não vou me afastar de Deus, das coisas de Deus e de pessoas que me amam, que é um sintoma da pessoa que está depressiva, e se afastar de tudo e de todos. Não quer comer, não quer ver nada, fazer nada, não quer começar nada, a pessoa quer sumir. 3, não desista de lutar. John Piper, o escritor famoso, comentando este salmo, ele diz aqui neste salmo, o salmista ele não está entregando os pontos, ele está contra-atacando o desânimo. Ele está mostrando para Deus a sua fraqueza, a sua debilidade, o seu problema, mas pedindo socorro de Deus. E aí você precisa pregar para si mesmo, para a sua alma, dizendo o que? Verso 11: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Minha alma, não é o final da tua história. Noemi, quando voltava do seu momento de baixa, quando ela chegou de volta em casa, diziam: bem-vinda, Noemi. E ela disse: não me chamem Noemi, doçura, me chame de Mara, amarga, abandonada por Deus. Deus se esqueceu de mim. Noemi não sabia que ainda não era o fim da história dela. Repitam comigo: a minha história não chegará ao fim
até que Deus diga que é o fim. Não era o fim para Noemi. Ela ainda teria um genro, ela ainda teria um neto, teria um bisneto, ela seria avó de Davi, ela estaria na genealogia de Jesus. Reafirme a sua esperança em Deus. O meu Deus não falhou, eu sei que Ele não vai falhar. Como é aquela palavra de Jeremias? Você lembra, irmã Cristiane? Torno a trazer à memória aquilo que me dá esperança. De vez em quando, irmãos, precisamos ir lá. Lembra, irmã Fernanda, o hino Conta as bênçãos, conta quantas são, e ficará surpreso em ver quanto Deus já fez. De vez em quando, nesta hora de baixa, precisamos sair desta redoma maligna e ir até Deus, pedir o socorro. Reafirme a soberania, a crença em Deus. Reconheça a graça misericordiosa de Deus e faça a sua oração. Olha só o verso 8. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite o seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao meu Deus, ao Deus da minha vida. Eu sei que existe uma situação, não é ser negacionista, eu sei que existe, mas este problema não é maior do que o meu Deus, e eu preciso do socorro deste Deus na minha vida. Meus irmãos, eu espero que nenhum de nós passe por esta dor terrível do suicídio, pessoal ou de alguém nosso. Mas um dos grandes problemas quando alguém se suicida é a questão do sentimento de impotência e de culpa daqueles que estavam ao redor. Como que eu não vi, como que eu não percebi? Há uns anos atrás eu era presidente da convenção do estado e fui pregar em uma igreja, uma das grandes igrejas em Mauá. Logo depois daquele ano, do aniversário, chegando ao aniversário seguinte, o líder principal daquela igreja tirou a sua vida. Foi um dos maiores baques para a denominação batista, especialmente do estado de São Paulo. E meus irmãos, o que ficava no meu coração era uma angústia. Deus, eu não percebi. Deus, eu não tive uma palavra. Deus, eu não pude abençoar aquele homem. Deus. Fiquei alguns meses com este sentimento de impotência. E aí a gente lembra, irmão Osias, o grande segredo: você não é Deus. Celebrando a recuperação, você não é Deus. E foi neste tempo, irmão Anderson, que veio à minha memória que Judas teve o apoio da melhor igreja que se possa existir na terra. Judas teve o maior líder, o maior pastor ao lado dele, Jesus. Mas mesmo assim, Judas escolheu se suicidar. Então eu não posso levar a culpa de alguém que toma uma decisão pessoal. Eu preciso procurar ajudar. Mas tem pessoas que escolhem. Queridos irmãos, é verdade que o suicídio, isto é, tirar sua própria vida física, ou até, quando se fala do assassinato e da prática do aborto, que é uma outra mensagem. Mas, meus amados irmãos, pior e mais perigoso do que o suicídio físico
é o suicídio espiritual. E se tem uma coisa que neste tempo de pandemia tem acontecido, é a marca da frieza da igreja, a marca do comodismo, onde muitas pessoas de fato têm razão, porque as bofetadas têm sido grandes, mas que estão desanimadas, estão se arrastando. E eu quero pedir a vocês que me ajudem lendo estas 10 formas do suicídio espiritual. Quais são elas? Primeiro, vamos juntos, qual é? Pare de ler a Bíblia. Irmãos, é batata, perdão a expressão, mas parou de ler a Bíblia, que é o alimento, você vai secando. Quando você para de ler a Bíblia, significa que você está orgulhoso, orgulhosa, achando que não precisa se alimentar. Um primeiro passo para o suicídio espiritual: pare de ler a Bíblia, pare de orar, pare de adorar a Deus. Lembre-se, quando você glorifica, você agradece, você está adorando a Deus. Quando você murmura, você está adorando a Satanás. Quando você reclama, você está adorando a Satanás. Pare de adorar, fique longe da igreja. Toda arma de Satanás é afastar você do rebanho, porque quando você está afastado do rebanho, você é uma presa fraca, uma presa fácil. Fique longe dos irmãos da igreja, desonre os seus líderes, faça da diversão a sua prioridade. Tem gente que tem tempo para tudo, viaja para tudo quanto é lugar, pode fazer tudo, menos para a igreja. Para partir para o suicídio espiritual, fuja dos encontros da igreja. Negue perdão aos que te ofendem. Fale mal dos outros. Algumas práticas que conduzem ao suicídio espiritual. Eu termino nesta noite relembrando o convite universal de Jesus. Quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28, disse: vinde a mim todos, que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, como você está, que eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Na nossa cultura nós não entendemos muito o que significa jugo. Jugo era a canga que é colocado no pescoço de 2 bois, ou 2 animais, para fazer uma parelha. Não pode ser um animal grande e o outro pequeno, senão o grande leva o peso todo e o pequeno não leva nada. É uma parelha, 2 animais iguais, com o mesmo jugo, e eles vão arando a terra. Então Jesus diz: olha, venha fazer uma parelha comigo, tome o meu jugo. A grande pergunta é: quem é maior e mais forte? É você ou Jesus? Quem é maior e mais forte? Jesus. Ele está dizendo: venha fazer uma parceria comigo, vamos trabalhar juntos, pegue o meu jugo, a minha canga, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave.
e você vai encontrar alívio, descanso para a sua alma. Ah, como as pessoas estão precisando de descanso para a alma. Em um domingo, por exemplo, é cansativo fisicamente. Quando termina o primeiro culto, sabe o que é que vem na minha mente? Quando termina o terceiro culto, esse culto último agora, sabe o que vem, irmão Hélio? Sabe, Anderson, o que vem na minha mente? Se tivesse o quarto culto, eu estou pronto. Viu, irmã Deusa? Se tivesse o quarto culto, eu estou pronto. Estou a 1000 por hora. Aí então despede os irmãos, e despede o outro, e aí, irmãos, parece que você tomou uma surra, e se chega em casa, você está ali muito cansado. Não sei se vocês sabem, geralmente eu acordo a segunda-feira de cama. Melhoro quando a irmã Rita faz um chazinho de café, com um pãozinho, um biscoitinho, eu melhoro. Brincadeiras à parte, mas o fato que eu estou dizendo é o seguinte: cansaço físico, a gente descansa e passa. Agora, é um cansaço para mim que dá prazer, que me dá ânimo. Sabe qual é o meu primeiro pensamento na segunda-feira? Qual sermão, o que é que eu vou pregar para os meus irmãos? Qual é a mensagem de Deus para o próximo domingo e assim por diante? É algo que dá prazer, esta é a minha vida, é o meu lazer, o meu prazer. Então, irmãos, estamos falando daquele cansaço de alma, quando a pessoa está apagando o eclipse da alma. Jesus convida: venha como você estiver. Eu quero fazer essa parceria com você, você vai andar comigo. É esse o seu desejo, a sua decisão, meu irmão, minha irmã, ou vai querer andar sozinho por aí? E aí, igreja? É fazer a parceria com Jesus ou não?